Teu Senhor te fez assim, pura como fonte cristalina e mais menina que as ondas do mar. Teu Senhor pediu teu sim, livre desde o tempo de menina. Teu coração vai me falar. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando em qualquer aflição clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Hoje, 11 de março de 2021, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Coração se fez ternura, jardim florido em matizes de luz. E se o mundo te entender, levarás a cada criatura a doce paz do teu Jesus. O evangelho de hoje é do evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. Eu vou desvendar, e neste mar de alegria eu vou navegar. Mas se eu pudesse eu faria meu mundo mudar. Querido irmão, querida irmã, esse evangelho de hoje é uma luta do bem contra o mal. É uma luta do Filho de Deus contra os poderes satânicos. Olha, a vitória de Jesus sobre o demônio mudo
símbolo da falta da palavra de Deus, conforme está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 a 27. Mostra três coisas. Primeiro, reapareceu entre os homens a palavra de Deus. Segundo, o poder do Filho de Deus que está agindo. Assim diz o Espírito de Deus. Constrói o reino de Deus entre os homens. E terceiro, a luta entre Deus e Satanás atingiu a fase definitiva e não mais permite ao homem ficar neutro. Ou seja, devemos estar com Deus e para Deus. Ou então, tá com Satanás e sua falange. Então fiquemos repletos do Espírito de Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Olha, muitos cristãos hoje em dia procuram explicar o mal apenas com a liberdade humana e não percebe que na origem do mal está o inimigo, Satanás. Por outro lado, afirmar que Cristo venceu o império de Satanás significa, na realidade, reconhecer as dimensões cósmicas da obra de Deus no seu Filho Jesus, a obra de Deus em Cristo. Olha, é uma solidariedade contra o pecado que contaminava todo o ser criado. Agora, com a presença do Espírito Santo, nos reforçamos nessa luta contra os poderes maléficos. Então, com Jesus Cristo, criou-se nova solidariedade cósmica, a solidariedade do amor. Em Cristo, realiza-se o desígnio de Deus. O homem torna-se definitivamente aliado do Criador, aliado de Deus, para a realização do seu desígnio de amor, de paz, de fraternidade, de harmonia. Dia virá em que Satanás e a morte serão lançados ao abismo de fogo. Isso nos cita o Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14. Então, irmão e irmã, a solidariedade no pecado perderá toda a consistência. A solidariedade em Deus nos dará resistência para vencer a maldade. Por isso, não mais estaremos num reino de pecado, mas no reino de Deus, no reino do amor, no reino da justiça, no reino da paz. No entanto, se deve escolher, a gente deve fazer a escolha. Olha que quando Moisés traz a lei, ele fala: lanço para vocês o caminho da vida ou da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida. Então, não se pode ficar indiferente. Quem não está com Cristo, empenhado na luta contra o mal, está a serviço do inimigo. Quem não está com Cristo, está com Satanás. Tanto nome dado a ele, Lucifer, Diabo, Beelzebu. E quem acredita em qualquer coisa sem se comprometer com Cristo, não está aproveitando a realidade da vida divina. Está se comprometendo com qualquer coisa. Devemos nos comprometer
com Cristo Jesus, paz e harmonia que Ele traz para cada um de nós. Iria contar, iria contar, iria contar. Querido irmão, olha, o exorcismo realizado por Jesus, nesse evangelho narrado por Lucas, é o ponto de partida para que Jesus coloque em evidência o povo separado de Deus. Tão separado está que chega a acusá-lo de expulsar demônio pelo poder do demônio. Olha como são as coisas. Então, essa percepção só a tem quem está esquecido de buscar o Senhor e de colocar nele a sua confiança. Devemos colocar a confiança total em Cristo Jesus. Não é por acaso que o demônio emudece o homem. E ao ser expulso, aquela pessoa volta a falar. Por outro lado, muitos dos que cercam Jesus na narração do Evangelho estão eles mesmos cada vez mais distantes e dispersos, porque sem coração não se voltam para Deus. Aí é que tem uma antiga música de Fernando Mendes que diz: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. E outro reza e não compreende realmente o que é rezar na ação do Espírito de Deus. Então, devemos analisar e perguntar: como está a minha oração? Como está o meu compromisso na luta contra as forças negativas, as forças demoníacas? Prepara o espírito, porque a luta é constante sempre na nossa vida. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e nos preencha do seu Espírito, para que possamos vencer todas as tentações. E as últimas palavras do Pai Nosso é: não deixar cair em tentação e livrar de todo o mal. Padre Everaldo Pires da Santa Cruz, em tua casa, em tua mente e em teu coração. Pax et Felicita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoado Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Iria contar, iria contar.